Nós somos como a lagarta que está às portas de se tornar uma borboleta, não é? Olhamos para nós, nos vemos homens frágeis, mas olhamos para a palavra de Deus e contemplamos que na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Diga, é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Por isso mesmo devemos crer, não é? Graças a Deus por isso. A palavra do Senhor diz que não são muitos os sábios e os poderosos que o Senhor escolheu, mas Ele escolheu as coisas que não são. Quanto mais incapazes nós nos sentirmos, mais em condições de manifestar a glória do Senhor nós estamos. Porque Deus quer vasos de barro, que tenham a consciência de que são de barro, mas que nas mãos de Deus se tornam uma unidade perfeita para manifestar a glória dele. Deus não quer ninguém querendo tomar o lugar dele, mas quer homens e mulheres dispostos a se colocar nas mãos dele, confiando que ele é poderoso, não é? Para usar a nossa vida. Muito bem, hoje é o último dia, e o último dia dessa, não é? Certamente essa é o início de muitas outras que Deus vai nos permitir realizar, e os nossos olhos vão contemplar cada vez mais a glória crescente de Deus no meio do povo do Senhor. A gente fala das coisas maravilhosas de Deus e depois chega em casa. Eu às vezes chego em casa, quero ficar assim num canto, fico pensando, todo mundo vai dormir, eu tomo meu banho, passo meu talquinho, que eu gosto de passar um talquinho antes de dormir, né? Mania de velho. Herdei da minha avó. E aí depois eu fico ali pensando, relembrando das coisas que eu falei. E eu digo assim, meu Deus, isso, se não estivesse escrito, eu ia dizer que eu estava louco. Mas a palavra de Deus diz que o Evangelho é loucura para os que não crerem, para os que não creem. Mas para nós, os que cremos, é o poder de Deus. Amém? Graças a Deus que o Senhor levantou a Paulo para escrever uma série de textos que nos fortalecem, que nos mantêm firmes naquilo que o Senhor falou a nosso respeito. Porque tanta coisa gloriosa acerca de nós, para a nossa vida, que nós, se não estivesse escrito, e se nós não amássemos a palavra de Deus, porque tem isso, não é? Está escrito, mas muita gente ainda reluta em receber, porque não ama a verdade. Não ama a verdade. Mas quando a gente ama a verdade, aí a gente recebe. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Estou dando uma relaxada só para a gente daqui a pouco começar a pregar. Uma coisa que eu acho interessante é que o povo de Deus tem uma facilidade incrível de aceitar o sofrimento. Não é? Tem uma visão muito distorcida do que seja a vida cristã. Quando eu leio Deuteronômio capítulo 28 e vejo o que Deus fala para o seu povo, e o que ele vai fazer com o seu povo, se o seu povo andar na sua palavra, cumprir os seus estatutos, crer naquilo que ele diz, é algo tão maravilhoso. Mas nós temos mais facilidade de aceitar as palavras que dizem que nós devemos entrar no reino por muitas tribulações e uma série de outras coisas e coisas mais. Mas temos dificuldade de aceitar a ideia de que fomos chamados para sermos a manifestação da glória de Deus na terra, para reinarmos sobre as nações, para manifestarmos, não é, a plenitude de Cristo na terra e tantas outras coisas maravilhosas. Nós nos relutamos a receber isso. E eu creio que quando Paulo diz que por muitas tribulações que entramos no reino de Deus, uma das grandes tribulações é converter o nosso coração a aceitar as coisas grandiosas de Deus. Fala para o seu irmão aí, você precisa aprovar as coisas excelentes que Deus tem para você. Está escrito na palavra de Deus. Paulo escreveu assim, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento.
Ou seja, quanto mais conhecemos o que Deus tem para nós, mais amamos a Deus. Que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em toda percepção, para que aproveis as coisas excelentes. Ó, vamos conhecendo mais e mais para aprovar coisas excelentes. Diga para o seu irmão, você sabia? Deus tem coisas excelentes para você. Diga assim, excelentes no juízo dele. Porque no nosso juízo é excelente, né? O indivíduo que não tem, anda a pé o tempo todo, ele compra um fusquinha velho e diz, coisa excelente. Vai depender do nosso nível, excelente, mais excelente, menos excelente, mas é no juízo de Deus, para que aproveis as coisas excelentes. Veja, a gente tem dificuldade de aprovar as coisas excelentes. E sejais sinceros, sem cera, sem hipocrisia com Deus. Um relacionamento aberto e inculpáveis. Diga, sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, antes do dia de Cristo. Sinceros e inculpáveis. É a igreja gloriosa. Uma igreja sincera, uma igreja sincera, uma igreja que não finge poder, manifesta. É a igreja gloriosa, é uma igreja sincera. Sabe o que é sinceridade? A palavra sincera vem do sem cera. No tempo dos vasos de barro, né? Os oleiros faziam os vasos de barro e depois, quando eles secavam, levava para o sol e olhava assim por dentro do vaso, colocando o vaso em direção ao sol, e se tivesse algum buraquinho no vaso, o sol ia penetrar por aquele buraquinho e ele ia ver o sol lá dentro do vaso. Então o que ele ia fazer? Ele ia pegar a cera e tapar o buraquinho, para que quando o comprador chegasse e colocasse para o sol, não visse buraco nenhum, mas que quando colocasse no fogo, a cera derretia e tudo vazava. Por isso que as obras de cada um serão provadas no fogo, porque quem tiver cera, a obra queima e vai embora, vai vazar tudo. E aí a Bíblia diz, sofrerá prejuízo. Diga assim, precisamos ser sem cera e sem culpa. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, versículos 1 a 9. Quero falar nessa noite sobre os efeitos da igreja gloriosa na terra. No sábado nós vimos que a igreja deve ser gloriosa antes da volta de Jesus. Deve ser sincera, sincera e inculpável. Que essa obra será realizada pela própria igreja. Nós vamos nos transformando, operando a metamorfose. Ontem falamos sobre a lagarta e a borboleta, e é a lagarta que opera em si mesma a transformação. E vimos que um instrumento de Deus para essa transformação na vida dos seus filhos é a palavra de Deus. Ontem nós vimos que a igreja, uma vez gloriosa, será perfeita em unidade, não é? E demos aqui o exemplo do carpinteiro e o seu serrote. Os dois juntos realizam coisas grandes. O carpinteiro sozinho, sem serrote, não é nada. Mas nessa unidade perfeita realizaremos coisas grandes. E hoje vamos ver as grandes coisas de Deus. O júbilo do céu. Apocalipse 19 até o versículo 9. E a palavra de Deus nos diz assim: depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia! Já pensou uma numerosa multidão no céu, anjos, querubins, serafins, seres viventes, anciãos, né? Moisés, Elias, aquela turma toda lá de cima, gritando aleluia. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, a fumaça da meretriz, né? Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia.
Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz, uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões. Essa noite a gente ouviu alguns trovões, né? Lá pelas 5 da manhã, não é? E aqui diz fortes trovões, a gente só ouvia um, mas são muitos trovões ao mesmo tempo, dizendo aleluia. Isso é essa expressão aleluia é um extravasamento, é quase falar em línguas. Aleluia é falar em língua, você não tem o que dizer, você está com uma alegria inexprimível, aí você ou geme como o Espírito geme dentro de nós, com gemidos inexprimíveis, então grita aleluia, pronto, tem o que dizer. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Coisa linda, o céu todo para festejar. Há júbilo no céu, uma alegria indizível por causa da igreja. A igreja gloriosa propiciará uma grande festa no céu. Aplausos, trovões, os anciãos tirando a coroa, jogando aos pés do Senhor. Amém, amados? Para quem pensa que as coisas vão de mal a pior, que Deus está preparando uma fuga para arrebatar os seus filhos deste mundo em chamas, esse quadro que nós estamos lendo aqui não se casa muito bem com o que a igreja hoje pensa. Uma festividade, uma celebração. Reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas. Chegou, é hora do filho levantar da direita do pai e descer. Chegou as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas e não outras, são estas as verdadeiras palavras de Deus. É nisso que nós temos que crer. Pai, abençoa a tua palavra no nosso coração nessa noite. Nós te amamos. E o nosso amor tem aumentado cada dia mais e mais, porque cada dia tu nos tens surpreendido com novas revelações para a nossa glória, que enchem o nosso coração de gozo, de gratidão, de reconhecimento do teu amor por nós, de valorização do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que nos outorga, que nos possibilita conquistar toda esta graça para a nossa vida. Queremos ser parte daqueles que serão conhecidos como bem-aventurados, por fazerem parte da noiva, por terem se tornado homens e mulheres gloriosos na terra, parte de uma igreja gloriosa que vence como instrumento nas tuas mãos. Que esta noite os sofismas, os baluartes caiam por terra pela palavra, que é como martelo que esmiuça a penha. Seja assim nesta noite, para a glória do teu nome e para que o teu povo seja erguido na terra como igreja que o Senhor preparou, abençoou e glorificou. Em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Imagina você que um indivíduo cheio de vida, saudável, muito saudável, de repente tem uma amnésia, esquece onde mora, e perambulando pela rua, acaba por encontrar um cemitério,
E aí encontra um mausoléu daqueles bonitos que tem ali. É bonito? Bom, aqueles mausoléus grandes que tem ali no cemitério do Caju, né? Quando a gente passa ali por cima da linha vermelha, a gente olha para o lado esquerdo, vê cada um que tem gente que mora numa casa que é menor do que o mausoléu da família, né? De tão enorme que são. Aí o indivíduo vai passando, não tem aonde dormir, encontra a porta aberta de um daqueles mausoléus e deita lá e fica dormindo no meio dos mortos. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Fala para a igreja: vivos dormindo com mortos. Se crente pudesse ficar endemoniado, eu diria que estariam endemoniados. Porque quem eu conheço que dormia em cemitério era o gadareno, não é? Ele estava possesso. Mas a figura é trágica. A igreja dorme no meio de mortos. O que Deus quer falar pela boca do apóstolo com esse texto? Que a igreja se conformou com o mundo, tomou a mesma forma de pensamento. O coração da igreja é do tamanho do coração do mundo, daqueles que não têm o Senhor, daqueles que não têm a palavra, daqueles que não têm o Espírito. Pensam da mesma forma. Se você parar numa fila de banco, e agora só pode ficar 20 minutos na fila, né? Mas é o tempo suficiente para você ouvir uma conversa de que o mundo vai de mal a pior. E se tiver um crente ali naquela fila, nessa conversa você não vai saber fazer a diferença de quem é o crente e quem é o incrédulo. Porque ambos dirão que o mundo vai de mal a pior. Não há quem abra a boca e diga: de jeito nenhum. Na plenitude dos tempos, Deus cumprirá a sua palavra. Deus manifestará na terra a sua glória. Deus tem um povo nessa terra que Ele vai levantar com poder e glória. E os reinos deste mundo passarão por uma verdadeira faxina. Conhecerão a glória do Senhor na sua plenitude. Você já pensou que coisa bonita? Uma fila de 50 num banco. Aí vai ali naquela caixa econômica onde trabalha o irmão de Deiro, tem fila para tudo quanto é canto. Cada fila, e aí botaram até cadeira agora. É cadeira para tudo quanto é lado, porque tanto é o tempo de espera. Ali é um auditório excelente para você pregar um sermãozinho de 5 minutos. Fala bem alto. É 5, porque daqui a pouco veio os seguranças para te tirar, né? Aí até ele chegar a você e mais a resistência, você não, e tal, e tá falando. 5 minutos, anunciar que esse tempo está para acabar. Porque Deus vai levantar na terra uma igreja gloriosa, e já está levantando, amém, amado? Deus, na verdade, Deus já levantou essa igreja. Ela agora tem que crescer. Ela tem que crescer até que ela tome todas as nações da terra, porque a palavra de Deus nos manda fazer discípulo de todas as nações. Essa palavra da igreja gloriosa tem que ser pregada em todas as nações, levantando a igreja do Senhor do meio dos mortos, tirando a igreja deste pensamento maligno que foi semeado no nosso coração. Diga assim: meu coração. Bota aqui a mãozinha assim na cabeça, ó. Fala assim: meu coração. Tem gente que quando fala em coração bota a mão aqui. Aqui é o coração, o órgão do corpo que administra o seu corpo, mas o seu ser, a sua alma é aqui. A palavra do Senhor diz assim: e vendo o Senhor os pensamentos e as intenções do coração. Ora, ninguém pensa aqui, pensa aqui. É o centro, é aqui que está o entendimento, ó. É aqui, daqui que saem os sentimentos,
Daqui que saem as decisões, não é? Pois é do coração que procedem todas as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Aqui. É aqui que nós temos que renovar. É aqui que nós temos que transformar. É para aqui que a gente tem que pôr toda a verdade de Deus. Porque é daqui que saem as decisões. É aqui que você diz: eu decido ser igreja gloriosa. Amém? Eu decido ser igreja gloriosa. Sim, amados. As obras de justiça na terra realizadas pela igreja, fará com que a igreja propicie uma grande festa no céu. Durante todo este tempo, no céu, o reino de Deus, estabelecido no céu, trabalha em função da vitória de Deus através da sua igreja. E é interessante que quando a igreja está pronta, quando a igreja está gloriosa, quando ela já se ataviou de linho finíssimo, resplandecente e puro, há uma alegria que toma o coração daqueles homens. Ou daqueles homens, daqueles seres espirituais, melhor falando. A gente está tão acostumado com a nossa dimensão terrena, né? Uma coisa que eu gosto muito, se eu fosse um homem rico e não tivesse o evangelho do reino para pregar, o meu hobby seria carro. Eu gosto demais de carro. Os carros bonitos e carros bem trabalhados. E então, sempre que tem uma Fórmula 1 e eu posso ver, eu vejo, né? E eu gosto de assistir o final. Quando o piloto chega em primeiro lugar. É interessante que a televisão se preocupa não só em filmar o piloto dentro do cockpit do carro, não é? Naquele lugarzinho apertado, ele vibrando assim com a mão, segurando o carro numa mão só e a outra vibrando. Aí daí a pouco eles transferem lá para o local onde está a equipe, não é? O boxe da equipe vencedora. E aí você vê todos se abraçando, você vê todos vibrando e aplaudindo por causa do piloto que estava na pista e venceu. No céu será assim, haverá glória, haverá grito de júbilo, haverá festa, haverá plenitude de alegria na presença de Deus, porque eles venceram, porque a igreja na terra venceu. Amém? E o que significará essa vitória, amados? Vamos ver esse texto. Versículo 2. Olha o versículo 2, diz assim. No versículo 1 eles celebram, né? Salvação e glória e poder são do nosso Deus. Que sempre foi, mas voltou para as mãos do nosso Deus. Porquanto, versículo 2, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então a igreja gloriosa, um dos efeitos desta igreja gloriosa na terra, que propiciará essa grande festa e vitória no céu, é que ela lançará, diga, lançará por terra todo engano religioso. Todo engano religioso. A Bíblia diz que quando a igreja for gloriosa, um só será o Senhor. Diga assim, um só será o Senhor. Um só será o seu nome. Diga isso, um só será o Senhor. Um só será o seu nome. Amém, amados? Sim, amados. Esta terra, em breve, terá uma só fé. A igreja manifestando a glória de Deus na terra e pregando o evangelho do reino em todas as nações, fará com que venha o fim. Fim de quê? Fim do engano, fim da mentira, fim da escravidão. Quantas pessoas são escravas hoje, amados?
Em uma certa ocasião, evangelizando um amigo que era espírita, ele era meu chefe no trabalho, há muitos anos, não é isso? Ele tinha lá uma carranca desse tamanho de madeira. Se alguém tropeçasse naquilo, estava arriscado até quebrar o pé. Tão enorme que era. Uma figa, um negócio enorme. E eu falando de Jesus para ele, ele disse assim: Arcélio, Jesus é muito bom. Eu não preciso me preocupar com Jesus, eu tenho que me preocupar com o diabo. E ele falando para mim assim: se eu não servir a ele, ele vai me fazer mal. Olha que escravidão. Eu falei assim: mas se você servir a Jesus, Jesus protege você. E aí o diabo não vai fazer maldade com você. Mas ele era servo de Satanás, ele era escravo de Satanás. Eu também tive uma outra colega num outro trabalho que era espírita. E eu disse assim: olha, vai ter um trabalho tão bonito na nossa igreja nesse domingo, aparece lá. Ela disse assim para mim: eu não posso, porque o diabo falou que se eu aceitasse o seu convite, ele ia me fazer passar vergonha lá na sua igreja. Olha, o inimigo já sabia que eu ia convidar, já estava vendo. Escravos, amados. Às vezes nós passamos aí pelas ruas, nós vemos pessoas nas esquinas, tarde da noite, fazendo despachos, colocando coisas na esquina, e nós às vezes não percebemos, e ficamos com um sentimento de repulsa em relação àquelas pessoas, como se elas fizessem aquilo por elas mesmas. Diga: elas são escravas. Sim, elas são escravas, mas a glória de Deus manifesta na minha vida e na sua vida, libertará ela em nome de Jesus. Amém, amados? Toda mentira, amém, aleluia. Sim, amados, toda mentira, todo engano será lançada por terra em nome de Jesus. Mas você fala assim: mas pastor, o texto diz, no versículo 2, diz assim: porquanto os verdadeiros justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz. É Deus quem julga a grande meretriz, não somos nós a igreja, não, mas tudo Deus. Fala assim: tudo Deus faz pela igreja, ou faz através da igreja, não é? Que eu quero dizer. Olha o que nos diz Efésios capítulo 3, versículo 10. Abra sua Bíblia em Efésios 3, capítulo 10. Efésios 3, capítulo 10, a palavra do Senhor nos diz assim: para que pela igreja, olha só, para que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Deus usa a igreja para julgar todo engano, toda mentira, toda religiosidade, toda escravidão, todo cativeiro presente na terra. Sim, amados, aquilo que aconteceu no tempo de Atos dos Apóstolos, que os homens juntaram livros e mais livros e fizeram uma montanha cujo valor monetário era significativo. Há de acontecer em todas as cidades do mundo por causa da igreja gloriosa. Centros de macumba serão fechados. Sim, lugares de engano, de mentira serão fechados, porque não se dará mais crédito. Porque a Babilônia, o engano, a mentira, a escravidão, a cadeia, as correntes serão quebradas e serão lançadas por terra e serão queimadas. E a palavra de Deus diz que a fumaça subirá pelos séculos dos séculos. Feche os seus olhos agora em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer um exercício espiritual. Contempla agora as nações da terra. Contempla agora todos os joelhos, ao nome de Jesus, se dobrando. Você consegue ver? Você sabe quem é um japonês com aquele olhinho puxado? Então veja uma multidão de japoneses de joelho diante do nome de Jesus. Contempla agora uma multidão de alemães, vermelhões, fortes, altos, russos.
com as mãos estendidas diante do nome de Jesus. Contempla agora na África aquela multidão de irmãos que gostam de fazer bastante barulho e são alegres celebrando a Jesus, de joelhos mesmo, diante do nome de Jesus. O Brasil, você consegue contemplar as nações da terra assim? Toda língua confessará. Quando o nome de Jesus for pronunciado, o joelho não se dobrará e a língua, o joelho não se dobrará e a língua não confessará diante de Jesus. Jesus não vai vir à terra para fazer isso. Não é diante de Jesus, é diante do nome de Jesus. Nós, os filhos de Deus, irmãos e servos de Jesus, ao pronunciarmos em nome de Jesus, todos se curvarão. Por quê? Porque um só será o Senhor na face da terra, e um só será o seu nome, Jesus. E a igreja, a auxiliadora dele para fazer com que todos os joelhos se dobrem a ele. Segundo lugar, a igreja gloriosa. Nós estamos falando de destruir impérios religiosos que cairão, que enganam o povo. Mas eu quero ir mais além. Eu quero dizer que a igreja gloriosa destruirá o reino das trevas. Amém, amados? Diga: a igreja gloriosa destruirá o reino das trevas. Certa ocasião o diabo chegou para Jesus, ele mesmo, o próprio, e disse: tudo isto te darei. Levou ele lá no pináculo do templo e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares, porque foi-me dado e eu dou a quem quiser. O diabo estava dizendo para Jesus: esses reinos foram me dados, entregues às minhas mãos, eu o conquistei, com engano, mas conquistei, são meus, e dou a quem eu quiser. O diabo queria ver se conquistava Jesus para o lado dele. Os reinos deste mundo são do diabo, ele tem a posse dele. A palavra de Deus diz: o mundo jaz no maligno. E diz mais, não diz o mundo jaz no maligno, diz o mundo inteiro. Não há um lugar na face da terra onde o reino das trevas não esteja estabelecido. O próprio Jesus reconheceu que este reino estabelecido na terra não é o do Pai. Este reino estabelecido na terra é do maligno. Ele disse: este reino não é o meu reino. Sim, senhores, em todos os lugares debaixo do céu há um exército espiritual da maldade com hierarquia estabelecida, aonde demônios, principados, potestades conhecem bem o prefeito, o governador, os vereadores, os deputados, os juízes e todos os poderosos do determinado lugar e exercem influência sobre eles. Por isso que quando Jesus Cristo chegou em Gadara, os demônios falaram para Jesus: se nos expulsas, não nos mande para fora dessa cidade. Eles não queriam sair dali. Eles haviam realizado um trabalho, um mapeamento, e eles dominavam, eles controlavam, tudo ali estava debaixo do governo deles. Sair dali era perder território. Há tronos estabelecidos nas regiões celestes. No Rio de Janeiro existe um maioral, existe um príncipe nesta cidade que governa sobre todos. Por isso a maldade, por isso a delinquência, por isso a imoralidade, por isso a corrupção em todos os lugares da terra. O mundo jaz do maligno. Mas esse mesmo texto que diz que o mundo jaz do maligno, ele diz assim: nós sabemos que somos de Deus. Amém? Nós não fazemos parte desse reino. Nós, diga assim: eu sou de Deus. E eu estou aqui para destronar o maligno. Amém, amados? Glória a Deus.
A igreja pensa que o mundo vai ficar jazendo no maligno eternamente. O mundo inteiro está nas mãos do maligno, mas não está para sempre. Olha só o que eu vou mostrar para vocês. Abra a Bíblia de vocês em Mateus, aliás, desculpem, Mateus 8, versículo 29. Vamos ver esse texto do Gadareno. Mateus 8, versículo 29. Se vocês prestarem bem atenção, a esse texto do Gadareno, é interessante isso, amados. A Bíblia tem coisas assim ocultas, mas que quando a gente se esforça espiritualmente, desejando enxergar mais profundamente, Deus revela, Deus abre. Deus gosta de vontade, de interesse, de intenção. Quanto mais você se mostra interessado, mais Deus se agrada em revelar as coisas. A passagem anterior à chegada de Jesus em Gadara mostra o quê? Jesus acalma a tempestade. Jesus entra no barquinho junto com os seus discípulos e dorme. E de repente uma tempestade sem fim assola o barco de tal forma que pescadores experientes começam a se desesperar. Homens com experiência em mar, homens com experiência em tempestade, começam a se desesperar. Ficam apavorados e chegam a pensar que vão morrer. Acordam Jesus. E Jesus repreende, diz a palavra de Deus que Jesus repreende o mar. Para onde Jesus estava indo? Para Gadara. Aquela tempestade ali era uma manifestação diabólica. Era uma manifestação daqueles demônios que estavam lá naquele gadareno depois. Eles queriam preservar o território deles. A presença de Jesus era uma ameaça em Gadara. E eles se adiantam, se antecipam, vão ao mar, agitam as águas, fazem um rebuliço nas águas para tentar parar Jesus. Diga assim: nenhuma tempestade vai parar a igreja gloriosa na terra. Aleluia. Não deixa não, amado, não deixa nenhuma tempestade para parar você não. Jesus repreendeu, aí o que eles fizeram? Não funcionou, vão cair fora. Correram, entraram de novo no Gadareno, e quando Jesus entra na cidade, desce do barquinho, eis que vem o Gadareno ao encontro, ou de encontro, que veio para bater de frente. Jesus olhou e repreendeu logo. Agora, olhem só o versículo 29. O texto diz assim: e eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Duas coisas interessantes, três coisas interessantes que eu quero ressaltar nesse texto. Primeiro, eles disseram: o nosso negócio não é contigo. O que nós temos contigo? O nosso negócio será no fim com a igreja gloriosa. Não é tempo de nós sermos atormentados. Nós temos direitos aqui nessa cidade adquiridos. E outra coisa que eles disseram: nós sabemos que há um tempo para sermos atormentados. Eles reconhecem que existe um tempo. Os demônios sabem, amados, que há um tempo em que eles serão atormentados. Amém? E eles sabiam que aquele não era o tempo. Vocês se lembram de ontem, do texto de João, que diz que Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que ele fez? Jesus fez grandes coisas na terra, mas Jesus não destruiu o império das trevas. Jesus subiu aos céus e o mundo continuou jazendo no maligno. Por quê? É porque ele não podia? Não, é porque não era tempo. Aí Jesus disse assim: fareis obras maiores. Vocês vão destruir o império das trevas. O tempo vai vir em que os demônios serão atormentados. O tempo vai vir em que os demônios serão destruídos. O tempo vai vir em que os tronos dos principados e potestades em todas as cidades, bairros, estados, países, em todo o mundo cairão por causa da igreja gloriosa.
Amados, a igreja gloriosa trará como efeito sobre a terra a queda de todos os reinos das trevas em todo o mundo. Lembram-se daquele texto? Abra sua Bíblia, vamos lembrar de novo, Mateus 22, versículo 44. É importante nós sabermos disso, amados. Desperta tu que dormes, o Senhor vai te esclarecer, o Senhor vai abrir a sua mente, vai transformar o seu coração. Você vai entender a importância sua na face da terra para Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor, Davi, pelo Espírito dizendo isso: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Olha aí, Deus fala para Jesus: fica aqui do meu lado, meu filho, à minha direita, até que os inimigos, todos os inimigos estejam debaixo dos teus pés. Os pés do Senhor é a igreja na terra. Eu me lembro de um cântico que a gente cantava assim: seu trono está no céu, seus pés aqui na terra. E o Pai o coroou, o rei de Israel. Isso é um salmo. O trono está no céu, ele está à direita do Pai, mas os pés aqui na terra. Agora olha o texto de Apocalipse que nós lemos. Diz assim: alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. São chegadas as bodas do Cordeiro. Por que as bodas do Cordeiro chegou? Por que Jesus pode se levantar da direita do Pai? Porque os inimigos estão debaixo dos pés da igreja gloriosa. Esse é o efeito da glória de Deus em minha vida e na sua vida. Amados, você pode sonhar com o mundo inteiro livre da presença de demônios, principados e potestades. Você sabia que Jesus só pode levantar à direita do Pai depois que a igreja der a ordem para que Satanás seja acorrentado e lançado no abismo? Sim, depois que todos os inimigos estiverem subjugados. Diga: a igreja gloriosa destruirá todo o império das trevas estabelecido no mundo todo. O mundo jaz do maligno. Jaz. Não é mentira não. Mas em breve o mundo se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Isso é para nós. O Senhor está abrindo os nossos olhos. Eu fico pensando, quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e os apóstolos estavam, diz a palavra de Deus, que os apóstolos estavam dentro do cenáculo, trancados, com a porta trancada, com medo dos judeus. O tratamento divino é sempre de impacto. A palavra de Deus diz que Jesus entrou sem passar pela porta, atravessou e disse: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus não ficou ali: ah, tadinho de vocês, que peninha, como vocês sofreram aqui. Que nada. Jesus chegou e já foi logo comissionando: vamos embora, levanta daí, vamos parar com essa moleza, vamos sair aí desse marasmo, vamos lançar o medo fora. É assim que o Senhor faz. Ele traz você aqui nessa noite para dizer: eu conto com você. Você está com medo? Está tremendo? Então lança esse medo fora, porque eu vou lhe enviar, não a homens, mas a principados e potestades, escorpiões e serpentes, e nenhum mal eles causarão a você. Estenda suas mãos. Diga: eu quero, Senhor, eu quero vingar toda maldade realizada pelo império das trevas aqui na terra. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Diga isso. Diga com vontade. Diga: eu quero ser instrumento nas tuas mãos, Senhor. Eu quero ter a visão de ver principados e potestades caindo como estrelas direto para o abismo. Em nome de Jesus. Dá um aplauso a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. Oh Deus, obrigado. Oh Deus, obrigado.
Chegou o tempo de atormentar o reino das trevas. Diga isso para o seu irmão. Chegou o tempo de atormentarmos o reino das trevas. Sim, amados. Sim. Sim. Não vai ficar um sequer para contar a história. Até o maioral deles será acorrentado e lançado no abismo. Que poder, hein? Que poder Deus reserva para a sua igreja. Que glória maravilhosa. Essa é uma das obras maiores. Essa é uma das obras maiores que faremos. Jesus tinha poder, tem poder e desejou fazer isso. Mas ele reconheceu. Tanto reconheceu que quando os demônios falaram a ele, se nos expulsa, não nos mande para fora daqui. Permita que entremos nos porcos. Jesus disse, pode ir. É submissão, não é? Submissão à vontade do Pai. Não é tempo de destruir demônios, não é tempo de destruir demônios. Vou só libertar o coitado aqui. Eles vão continuar por aí, entrando em outros. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ungido com o Espírito Santo, que Deus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e andou fazendo o bem. Olha só o que a palavra de Deus diz. E andou fazendo o bem e destruindo todas as obras do diabo. Então, como é que é essa história? O diabo ia na frente fazendo e Jesus ia atrás destruindo. Vem cá você. Você vai ser o diabo. Você vai na frente fazendo. Vai andando para lá pro corredor. Vai fazendo. Ele está fazendo e eu estou destruindo. Ele está fazendo e eu estou destruindo. Então, Jesus ia atrás do diabo para desfazer as obras que ele fazia. Agora vem cá, vem de lá. Tem o diabo querendo fazer. Pode vir, pode vir. Para! Nós não vamos mais andar atrás do diabo, desfazendo as obras dele. Nós vamos enfrentá-lo cara a cara, frente a frente, olho no olho, para desfazer o império das trevas completamente. Obrigado, homem de Deus. Amém, amados? Essa é a obra de Deus. Diabo, acabou o tempo de andarmos atrás de você. Nós vamos enfrentá-lo de frente, olho no olho, para lançá-lo no abismo com todas as tuas hostes infernais da maldade. Aleluia, amado. É Deus usando a nossa vida. Anima o seu coração, desperta, sai desse sono. A palavra de Paulo diz assim: a noite é passada, o dia é chegado, despamo-nos das roupas das trevas, desse pijama que a gente fica com sono. Vamos tirar esse pijama de preguiça, de desânimo, e vamos vestir as armas da luz, que é a autoridade no Espírito. Sim, senhores, a autoridade no Espírito que Deus nos tem dado. Jesus disse: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Você já pensou um filho de Deus com a glória do Pai dentro dele, dormindo no meio de mortos? Que tristeza, né? É como se fosse um mendigo que ganha um caixote naqueles baús bonitos. Aí ele pega, bota o baú lá na porta da padaria e faz de banco. Fica sentado. E o baú está cheio de ouro. Ele nunca abriu. Nós nunca abrimos a glória de Deus que está dentro de nós para ver o que tem lá dentro. Tem toda a plenitude de Deus. Amém? Todo o poder, Jesus disse, todo o poder me é dado nos céus e na terra. E eu tenho transmitido isso para os teus filhos. Diga: todo o poder está em mim, que o Pai deu a Jesus. E Jesus transmitiu para mim. Sabe para quê? Para destruir o império das trevas. Por último, a igreja gloriosa lançará por terra todo engano religioso, destruirá o reino das trevas e santificará na terra o nome de Deus.
Há uma oração que nós aprendemos a fazer. Jesus nunca nos ensinaria uma oração que ele tivesse a consciência de que não seria ouvida pelo Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Como santificar o nome do Pai? Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. A maneira de santificar o nome do Pai é fazer com que todas as nações andem na palavra e na vontade de Deus. Amém, amados? A igreja está na terra para ser instrumento nas mãos de Deus, a fim de que todas as nações andem na sua luz. A tarefa da igreja é ser luz do mundo. A tarefa da igreja é ser sal da terra. A tarefa da igreja é ser guia de cegos. Essa é a nossa tarefa. Fazer com que todos os homens na face da terra possam andar na luz do Senhor. E em Apocalipse, nesse texto, capítulo 19, versículo 1, nós vemos as vozes, numerosa multidão dizendo: a salvação é a glória e o poder são do nosso Deus. Por que agora são do nosso Deus? Porque aqueles que detinham o poder sobre a terra foram massacrados, foram expulsos da terra, foram lançados no abismo. Agora voltou para Deus. As nações não jazem mais do maligno. As nações agora andam na luz do Senhor. E a luz do Senhor sou eu e você. Nós somos a luz. Sim, senhores. O que estava nas mãos do inimigo passa para as mãos de Deus. A oração de Jesus se cumpre. Você já pensou? Eu gosto de pensar, porque Jesus, que ele falou, é verdade. Ele disse assim: fareis obras que eu faço e as fareis maiores. Então nós ficamos às vezes com dificuldade de acreditar que vamos fazer o que Jesus fez. Mas há obras muito grandes que foram feitas e que estão para serem feitas agora na plenitude na face da terra. Por exemplo, Deus envia Moisés ao Egito. Moisés entra no Egito e Deus fala para ele: tu serás eu na terra. Tu serás como Deus na terra. Moisés entra no Egito. Depois de fazer toda aquela manifestação de glória e poder do Egito, Moisés sai do Egito, vai para o Mar Vermelho, atravessa o Mar Vermelho se abre, Faraó com todo o seu exército. Imagina Faraó com todo o seu exército. Imagina, por exemplo, não é? Um presidente da República que sai com todas as forças armadas, todas elas, de todas as cidades do Brasil. Sai todo mundo. Não fica nenhum soldado, por menor que seja, na cidade. Eles levam todos aqueles que têm a responsabilidade de guardar a cidade e de manter a autoridade daquela cidade. E fica todos eles debaixo das águas do mar. Se Deus quisesse, é que Deus não queria. Moisés podia voltar com todo o exército de Moisés, porque ninguém morreu, com todo o pessoal de Moisés, porque ninguém morreu, tomar o Egito para si e estabelecer do Egito o reino de Deus. Vocês já pensaram nisso? O Egito ficou nas mãos de quem? Já perguntaram a si mesmo? Na mão de quem ficou o Egito? Todos os homens de guerra morreram debaixo das águas. O Egito ficou desguarnecido. A palavra de Deus diz que o poder que esteve sobre Moisés para subjugar Faraó e todo o seu exército e todo o Egito estará sobre a igreja no tempo do fim, sobre a igreja gloriosa. Olha o que diz a palavra do Senhor, amados. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, versículo 27. O poder de Moisés de sujeitar o Egito estará sobre a igreja para sujeitar as nações. Daniel 7, versículo 27 diz assim: o reino, vamos juntos? O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu
serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. A igreja gloriosa. Por isso que a palavra de Deus diz, no versículo 6 de Apocalipse 19, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Por quê? Porque a igreja gloriosa sujeitou todos os poderosos. Não serão somente os demônios principados e potestades, mas todos os homens que se fizeram instrumento destes demônios para oprimir as nações serão vencidos, derrotados, humilhados, lançados por terra. E aí se cumpre a palavra do Senhor que diz que os humildes serão exaltados e os exaltados serão subjugados e humilhados. Qual é a sua expectativa para a igreja neste tempo do fim? Ficar trancada, escondida num lugar com medo da insegurança, da maldade, da malignidade, aguardando uma fuga iminente para o céu, abandonando a terra e tudo aquilo que Deus criou e disse que viu que era muito bom? A palavra do Senhor diz assim: Deus não criou a terra para ser um caos. E o diabo conhece essa palavra. E o diabo disse: ah, é? Ah, ele não quer que a terra seja um caos, não? Pois então eu vou transformá-la num caos. Aí nós lemos esse texto e diz: ah, é? Deus não criou a terra para ser um caos? Ah, é? Pois então nós vamos transformá-la numa bênção. Amém, amados? Porque nós somos de Deus. Eu e você somos de Deus, assim, eu sou de Deus. Eu sou herança da parte do Senhor. Diga assim: eu sou herança da parte do Senhor. Eu sou propriedade de Deus. Diga: eu sou propriedade de Deus. Amém, amados? Você compreende o que é isso? Eu sou de Deus. A minha vida é para servir a Deus. A minha vida é para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus para os seus filhos, para a sua igreja nesse tempo, é que ela seja gloriosa, para fazer com que o nome de Deus seja santo na terra. Estenda as suas mãos. Diga assim: Pai querido que está nos céus, eu santificarei o teu nome. Eu farei vir o teu reino sobre a terra. Eu farei com que a tua vontade seja feita na terra, assim como é feita no céu. Amém, amados? Comece a orar com entendimento esta oração. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Usa a minha vida, usa a minha vida, usa a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Um grande avivamento está para vir sobre a terra por causa da igreja gloriosa. É Jesus quem diz assim: brilha a vossa luz diante dos homens. Quando Jesus diz assim, brilha a vossa luz diante dos homens, ele diz: seja glorioso. Seja glorioso, seja resplandecente. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vós o Pai que está no céu. Você sabia que tem muita gente à nossa volta que não glorifica o Pai que está nos céus, porque não consegue ver a luz dos filhos de Deus? Não conseguem ver a luz dos filhos de Deus. Mas quando eu resplandecer o Senhor será vitorioso na terra. A vitória de Deus, amados, a vitória de Deus que fará os céus estremecer de alegria e gozo. Depende de nós, depende de mim, depende de você. Depende da igreja ser gloriosa na terra, quebrando as cadeias dos povos, escravizando e lançando por terra todo o império de Satanás e santificando o nome de Deus diante dos homens. Estende as suas mãos mais uma vez. Começa a clamar a Deus nessa noite: Senhor, eu sou o teu santuário. Diga: Senhor, eu sou o teu santuário. Eu sou a tua habitação. Habita em mim, governa a minha vida, manifesta a tua plenitude, Senhor, através do meu ser. Mostra quem tu és neste mundo através da minha vida, Senhor. Eu quero apresentar a minha vida ao Senhor nesta noite, para que ela seja um instrumento nas tuas mãos,
um vaso na mão do oleiro, um serrote nas mãos do carpinteiro, o ferro na mão do ferreiro. Senhor, eu sou um instrumento, e eu quero ser um instrumento perfeito, que vai fazer a diferença. Ó Deus, a minha vida vai fazer a diferença. Se tu me tomares desta noite, Senhor, se tu me tomares para a tua glória, renova o meu entendimento, transforma o meu coração, dá-me autoridade e poder. Resplandece, Senhor, o teu rosto, e eu te darei as nações. Resplandece, Senhor, o teu rosto em mim, e eu destruirei o império das trevas. Resplandece o teu rosto em mim, e toda iniquidade, Senhor, será completamente aniquilada. Resplandece o teu rosto em mim, Senhor, e eu libertarei as nações. Eu libertarei as nações do pecado, da iniquidade. Por onde eu passar, a tua glória será vista. Aonde eu entrar, homens e mulheres se derramarão na tua presença. No lugar onde eu chegar, os joelhos se dobrarão e confessarão Jesus como Senhor. É a minha vida nas tuas mãos. É a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Para a tua glória, para a tua exaltação. Assento-me no teu santuário, que sou eu. Quero ser a tua imagem. Mostra em mim a tua face. Consagro-te a minha vida em teu altar. Assento, Deus, no teu santuário, que sou eu. Já abri mão de tudo, nada mais me prende agora. Apenas o prazer de só te glorificar. Quando eu te resplandecer, celebrarei tua vitória. Mostrarei a tua glória às nações. Toda a terra então verá que tu és Deus e Pai bondoso, e todos os reinos da terra te louvarão. Quando eu te resplandecer, celebrarei tua vitória. Mostrarei a tua glória às nações. Toda a terra então verá que tu és Deus e Pai bondoso, e todos os reinos da terra te louvarão. Assento, Deus, assento, Deus, assento, Aleluia, Senhor. Assento, Deus, no teu santuário, que sou eu. Minha alma te almeja tanto. Ouça agora o meu canto. É a expressão sincera de todo o meu ser. Assento, Deus, no teu santuário, que sou eu. Minha alma te almeja tanto. Ouça agora o meu canto. É a expressão sincera de todo o meu ser. Quando eu te resplandecer, celebrarei tua
suas mãos, continua com as suas mãos estendidas aos céus. Deus quer tocar no seu coração nessa noite. Deus quer abençoar a sua vida. Talvez hoje seja a primeira vez que você venha a esta série de conferências e a sua vida foi impactada nessa noite com essa palavra. Você está dizendo no seu coração: Senhor, eu nunca ouvi essa palavra, mas essa palavra é tua, o meu coração testifica, o Espírito que está em mim testifica que essa é a tua palavra, que essa é a tua vontade. E eu quero me levantar nessa noite, eu quero despertar e me levantar, Senhor, e apresentar a minha vida no teu altar e dizer para ti: eu sou teu, toca na minha vida, muda o meu coração, Senhor, ilumina os meus olhos, Senhor, faça-me conhecer a plenitude da tua vontade, essa vontade maravilhosa, essa vontade gloriosa do Senhor para a minha vida. Senhor, eu me pensava tão pequeno, mas hoje eu vejo o quanto o Senhor quer me engrandecer na terra como filho teu. E eu quero apresentar diante do teu altar a minha vida nesta noite. Eu quero, Senhor, ouvir a tua voz e obedecer. Eu ouço o Senhor falando nesta noite: filho meu, dá-me o teu coração. E eu quero te dizer nessa noite: Senhor, aqui está o meu coração. Aqui está o odre velho que precisa ser transformado. Aqui está o odre velho que precisa ser renovado, para que possa receber o vinho novo do Senhor, para que possa receber a plenitude do Senhor. Aqui está, Senhor, o meu coração. Se essa é a sua disposição, querida, em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Eu quero impor as minhas mãos sobre você, através dos pastores desta igreja, e quero despertar do seu coração o Espírito que está em você, para que você saia daqui com ousadia, para que você possa sair daqui com autoridade espiritual, declarando: a partir de hoje eu me declaro uma nova criatura mesmo. A partir de hoje eu me declaro como filho de Deus na terra, responsável em manifestar a glória do Senhor. É assim que eu quero sair daqui nesta noite, com a consciência clara daquilo que eu sou em Cristo Jesus. Por isso, se esse é o desejo do seu coração, aonde você estiver, pode sair do seu lugar, vem aqui à frente rapidamente. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar sobre você. Eu quero que você saia daqui nesta noite abençoado, abençoado mesmo. Depois eu vou abençoar e impor as mãos sobre os irmãos do seminário. Mas agora eu gostaria que viesse à frente aqueles que realmente estão compungidos no coração, querendo dizer para Deus: a minha vida é tua, eu apresento no teu altar. Pode sair do seu lugar, venha lá embaixo. Se tem alguém lá embaixo, pode vir aqui à frente rapidamente. Eu quero pedir aos pastores que sejam breves na ministração, imponham as mãos. Nós ainda temos alguma coisa mais para fazer. Você pode vir, e os irmãos aí ajudem. Pode sair do seu lugar. Em nome de Jesus. Pode vir, amado. Em nome de Jesus. Depois os irmãos do seminário vêm e eu vou abençoar. Você não pode sair daqui nesta noite sem o toque de Deus na sua vida. O prazer de só te purificar. Quando eu te resplandecer,
Esses 3 dias nós louvamos a Deus com vocês, cantando os cânticos que Deus nos tem dado do reino de Deus, não é? Você cantou conosco aqui, louvou a Deus conosco com cânticos que talvez você não tenha conhecido ainda, não cante em outro lugar, porque são cânticos dentro dessa visão que Deus nos tem dado, essa palavra profética. E este cântico também que nós vamos cantar agora é conhecido, é a oração do Pai Nosso, mas ele tem uma unção especial porque ele é cantado com entendimento, né? Quando você canta Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E sabe o que você está falando? A unção é outra. Por isso nessa noite você pode cantar esse cântico com entendimento, né? Debaixo dessa nova unção que a palavra de Deus nos concede. Vamos louvar ao Senhor. povo de Deus, exalte o nome dele. Eu é o reino, Pai. É o poder, pois tua é a glória. Pois tu é a glória. É a glória, Senhor.
Seja o teu nome exaltado, Senhor. Aleluia. Tua é a glória, teu é o domínio, Senhor. Amém, amados. Que a graça do Senhor possa transbordar no seu coração. Que essa semana seja uma semana de vitórias para você, como filho de Deus na terra. Que essa palavra possa crescer abundantemente no seu interior, transformar a sua vida, fazer de você parte da igreja.